Paz do Senhor, irmãos e ouvintes da Palavra de Deus, mais uma semana trazendo uma lição bíblica, lição de número 10, sobre o título A Renovação Cotidiana do Homem Interior, baseada na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo número 4, do 11 ao 18, que nos diz assim a Palavra de Deus. E assim nós, que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. De maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito, creio, por isso falei, nós cremos também, por isso também falamos. Sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus, nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Porque tudo isso é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos torne abundante a ação de graças para a glória de Deus. Por isso não desfaleçamos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nós para as coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, passageiras. E os que se não veem são eternas, são para sempre. O texto áureo se encontra na leitura em classe, o versículo 16, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16, diz assim: por isso não desfaleçamos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, nossa carne, nosso corpo, o interior, a alma, o espírito, contudo se renova de dia em dia. Então, Paulo está deixando bem claro sobre a renovação do tema, renovação cotidiana do homem interior. Então, ele está deixando bem claro, é bem claro aqui o versículo, que ainda que o corpo, ainda que a carne, ainda que o físico seja deteriorado, desgastado, sofra, sinta na pele dores e aí por diante, mas o interior, a alma e o espírito se renova de dia em dia. Enquanto o corpo pode envelhecer, o contexto aqui seria isso. A alma e o espírito não envelhecem, porque é renovado de dia após dia. É renovado cotidianamente, justamente porque há uma busca pelo Deus que faz do velho um novo homem, que faz realmente tudo novo, faz todas as coisas novas. Verdade prática diz assim, por instrumentalidade do Espírito Santo, ou seja, por meio do Espírito Santo, os salvos experimentam a renovação interior em meio a adversidades externas. Então, por meio do Espírito Santo, por meio da instrumentalidade, do instrumento que é o Espírito Santo, do canal, do agente que é o Espírito Santo, então o homem, os salvos, os que se renderam, aceitaram, reconheceram a Cristo, experimentam a renovação interior, experimentam o renovo interior. Experimentam. Mesmo em meio às adversidades externas, mesmo em meio à luta, à perseguição, à angústia, à perplexidade, mesmo em meio aos abatimentos, mesmo em meio a qualquer adversidade que venha de encontro, mas o ser humano ele se renova através do Espírito Santo
justamente por causa da obra vicária de Jesus. Então, temos sobre essa temática a renovação cotidiana do homem interior, o homem espiritual, o homem em Deus, o homem segundo Deus. Trataremos sobre isso. A palavra-chave é renovação, e renovação nada mais é, nem nada menos é do que a ação de fazer com que algo fique como novo, ou o ato de se modificar para melhor. Isso é uma renovação. E justamente que quem é que faz com que se torne como que fosse novo, que na verdade é novo, se torna novo, a ação de fazer com que algo fique como novo. Então, quem faz isso é o Espírito Santo. É a ação é o ato de se modificar para melhor. E quem faz essa modificação para melhor na vida do ser humano é o Espírito Santo. O Espírito Santo. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo número 5, verso 17, diz assim: E assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Jesus, para Nicodemos, no capítulo 3 de João, Jesus disse: necessário vos é nascer de novo. E não se admire de eu vos ter dito: necessário vos é nascer de novo. Porque quem não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Então, quem faz essa renovação, quem faz essa modificação para melhor é o Senhor Deus, através do seu Espírito Santo. Uma vez que o ser humano se rende a Cristo e agora o Espírito Santo entra em cena para transformar e modificar para melhor a vida deste ou desta, que outrora era velho. Então vejamos aí no primeiro tópico, onde já tem por título aí o sofrimento exterior. O sofrimento exterior. No primeiro subtópico, nós temos aí a experiência de Paulo sobre o que? O sofrimento exterior. O sofrimento físico. O comentarista ele inicia dizendo que o apóstolo Paulo é um exemplo de um homem que sofreu adversidades externas. O apóstolo Paulo ele é um exemplo de um homem que sofreu adversidades externas, ou seja, no corpo, na carne, na pele. Ele é um exemplo de um homem que sofreu na carne, no corpo, na pele. Só ele? Não, mas é um dos exemplos da qual se classifica como um dos exemplos clássicos, digamos assim, extraordinários. Não é ele o único, porque o maior exemplo para isso é o Senhor Jesus, como todo mundo sabe. Mas usaremos aqui, conforme o comentarista, o apóstolo Paulo. E ele foi esse exemplo de um homem que sofreu adversidades externas na carne, na pele, no corpo, mas não perdeu a solidez da vida espiritual. O apóstolo Paulo ele sofreu tanto, mas ele não perdeu a solidez, a seriedade da vida espiritual. Ele não perdeu a durabilidade, a resistência da vida espiritual. Ele não perdeu a força de resistência, de resistir, para que a vida espiritual continuasse ativa. Então, mesmo diante dos sofrimentos, das adversidades que ele sofreu, ele não perdeu a solidez da vida espiritual. Ele não perdeu, ele ficou firme, seguro, ele ficou constante. Ele ficou firme, ele ficou constante.
E quando ele fica firme, constante, ele propriamente, ele até recomenda que os demais também fiquem firmes e constantes. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Portanto, meus irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que a vossa obra feita para o Senhor não é vão no Senhor. Então, ele tornou-se, ficou, continuou com solidez na vida espiritual. O comentarista continua dizendo o seguinte, que suas epístolas, Paulo, nas suas epístolas, nas suas cartas, ele relata tribulações acima de suas forças. Paulo, ele relata nas suas cartas, na qual ele escreveu 13 cartas, 13 no Novo Testamento, a metade do Novo Testamento Paulo escreveu. E nessas cartas, nesses ensinos que ele escreve, ele revela tribulações, ele revela sofrimento acima de suas forças. Acima de suas forças, a ponto dele perder a esperança da preservação da própria vida, como em 2 Coríntios, perdão, capítulo 1, versículo 8, diz assim, portanto, não quero, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneiras agravados mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. Então, Paulo disse que quando chega na Ásia sobreveio uma tribulação, sobreveio um sofrimento. Esse sofrimento era luta, esse sofrimento era guerra, esse sofrimento era perseguição, era surra. E ele diz que foi de tal maneira, foi tão agravante essa tribulação que ele sofreu, não só ele, mas também os que o acompanhavam. Ele diz que foi tão agravante que veio acima do que eles podiam suportar, segundo ele disse. Ao ponto dele dizer que de tal modo que a própria vida eles não estavam mais contando que iriam sobreviver. Ou seja, eles não estavam com esperança mais de viver diante daquela luta, diante daquela tribulação. Então o sofrimento foi tamanho, o sofrimento foi enorme, foi grande, foi gigantesco na vida dele. Foi tremendo na vida dele. Então ainda podemos ler em menções do apóstolo Paulo, ele sofreu o quê? Ele sofreu prisões, várias prisões Paulo sofreu, várias e várias e várias. Não foram só uma, nem duas, nem três prisões, foram várias prisões que ele teve. Várias prisões. Ele teve açoites. Açoites. Açoites esses que foram 5 quarentenas, menos uma. Quase 200 chicotadas. Açoites nas costas. Então os açoites ele sofreu apedrejamento. Olha o sofrimento desse homem. Apedrejamento. Lá em Filipe, capítulo 14 de Atos dos Apóstolos, por volta do versículo 19, a Bíblia diz que ele foi apedrejado. A multidão o apedrejou. A multidão o apedrejou e ele, sofrendo esse apedrejamento, sofrendo essas pedradas, sofrendo essas dores sobre o seu corpo, o sofrimento exterior, corpo, a matéria, apedrejamento que foi tamanho que foi considerado ele como morto.
Como morto, ele cai no chão, ele esparrama no chão e é considerado como morto. Então, o sofrimento que ele teve foi tamanho. A experiência de Paulo em relação ao sofrimento exterior foi tamanho. Tamanho mesmo. Perseguições várias. Perseguido. Perseguido é aquele contexto como que fosse uma polícia correndo atrás de um ladrão. Então, Paulo ele sofreu mais ou menos esse contexto, sendo que ele não era um ladrão. Ele era um pregador da palavra de Deus. Ele era um missionário, era um apóstolo. Era um mensageiro das boas novas. E foi perseguido. Perseguido. Uma cidade perseguiu ele completamente. E para ele escapar dessa cidade, diante da perseguição, ele teve que escapar num cesto por uma janela. Se não me foge a memória, está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo número 9. Você encontra essa narrativa. Então vejamos que as perseguições foram várias. Fadiga, fome, sede, frio e nudez, várias. Naufrágios, muitas coisas o apóstolo Paulo passou. Sendo que tudo quanto ele passou não foi por ele ser um criminoso, por ele ser um malfeitor, foi por ele ser um servo de Deus. Foi por ele ser um seguidor de Cristo. Foi por ele ser um crente fiel. Então vejamos que o sofrimento exterior na carne, no corpo do apóstolo Paulo foi tamanho. Foi gigantesco, foi tremendo. Mas ele não desanimava. Ele não desistia, ao contrário. O sofrimento exterior atingia o corpo, mas não atingia a alma, porque a alma estava renovada. A alma estava vigorosa. A alma estava corajosa, a alma estava robusta, a alma estava viva, a alma estava fortalecida. O espírito de igual modo. Então o apóstolo Paulo, ele sofreu exteriormente. Os sofrimentos exteriores no corpo, na vida física do apóstolo Paulo, ele com toda a experiência desse sofrimento exterior, ele tinha e tem, na verdade, perdão, não tem mais porque ele já não está mais vivo, mas ele tinha bastante a ensinar, como hoje também é transferido para nós. Olha só, no capítulo número 3, versículo 12 da segunda carta de Paulo a Timóteo, ele escrevendo para Timóteo, ele diz que também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Olha o conselho que ele está dizendo aqui. Na verdade, ele está dando uma orientação. Olha a orientação que ele dá. Ele diz que qualquer um que quiser também seguir a Cristo fielmente, como ele seguiu, qualquer um que quiser obedecer a Cristo obedientemente, fielmente, como ele fez, padecerão grandes perseguições. Ele está orientando, dizendo que se alguém for fiel a Cristo, se alguém for obediente a Cristo, se alguém for realmente um seguidor verdadeiro de Cristo, ele também padecerá grandes perseguições. Ele também sofrerá grandes perseguições. Ele também passará por esses sofrimentos. Talvez não igual, mas semelhante, similar. Mas talvez comparado, talvez até na mesma dimensão, na mesma categoria. Mas que padecerá grandes perseguições. Sofrerá grandes sofrimentos, grandes adversidades exteriores que corporalmente sentirá na pele. Então, os conselhos que Paulo dava, as orientações em relação ao sofrimento, era porque ele tinha experiência, ele tinha passado por isto.
Aos Filipenses, capítulo número 1, versículo 29, olha o que ele diz. Ele diz que verdadeiramente, em relação a Cristo, não nos foi concedido tão somente o crer, mas também o padecer por ele. Alguém pensa que é só crer em Cristo, alguém pensa que é só confessar a Cristo, alguém pensa que é só declarar que é um seguidor, um cristão, um crente. Mas Paulo deixa bem claro, 1:29 de Filipenses, que não é só crer, não é só crer, é também padecer por ele, é sofrer por ele. E sofrer por ele significa que, verdadeiramente, o fato de crer verdadeiramente, de obedecer verdadeiramente, então padecerá. Não estará isento o padecimento da vida daquele que segue fielmente a Cristo, daquele que segue fielmente a Deus. Não estará isento da vida dele o padecimento, o sofrimento. Então, o sofrimento ele faz parte da vida cristã, da jornada cristã. Na verdade, o sofrimento é uma espécie de treinamento, tá? É uma espécie de lição prática, que ali demonstra que este ou esta estar com Deus, estar em Deus, estar em Cristo ou estar com Cristo. Então, o apóstolo Paulo ele deixou bastante claro o ensinamento relacionado aos sofrimentos pelo fato de crer e seguir fielmente a Cristo. Diz assim o comentarista, nesse aspecto do sofrimento da experiência de Paulo, nesse aspecto, o homem exterior padece e sofre ataques por causa da cruz. O homem exterior ele padece, o corpo padece, a carne padece, a vida física, material padece por causa da cruz de Cristo, ou seja, pelo fato dele ter se declarado cristão. Paulo a Timóteo, segunda carta, capítulo número 2, versículo 9 e 10, segunda carta, capítulo 2, versículo 9 e 10, da segunda carta de Paulo a Timóteo, Paulo diz assim, pelo que sofro trabalho e até prisões, Paulo dizendo sobre o que acontecia com ele, como um malfeitor, pelo que sofro trabalhos e até prisões como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Eu estou até preso, mas a palavra de Deus não está presa. Eu sofro trabalhos e até prisões. Eu sou considerado como um malfeitor, mas eu não sou um malfeitor e nem tampouco, mesmo estando preso exteriormente, mas a palavra de Deus não está presa. Porque ele pode transferir e levar adiante, mesmo na prisão, como ele escreveu cartas na prisão. Como Filipenses, por exemplo. Então nós temos aqui versículo 10 diz assim, portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Então, Paulo estava deixando claro no sofrimento exterior que ele padecia, e até a prisão, até sendo taxado como malfeitor, mas ele padecia tudo isso com muito prazer, porque ele sabia que isto resultava em salvação para os outros. Isso resultava em uma boa conclusão, em um bom resultado, sendo assim alcançado pessoas, povos, multidões com a palavra de Deus. Então, por amor dos escolhidos, por amor daqueles que aceitaram a Cristo através dele e ainda ia aceitar, ele sofria, ele aguentava, suportava, mesmo exteriormente, mesmo no corpo, sofrendo todos esses açoites e sofrimentos. Todas essas lutas e guerras por amor a Cristo
e aos escolhidos. Segundo subtópico, o exemplo do apóstolo. Na verdade, o primeiro subtópico era a experiência de Paulo, a experiência do apóstolo, a experiência passando pelo sofrimento. E agora nós temos o exemplo do apóstolo. O exemplo do apóstolo Paulo. Então, mesmo diante de sofrimento, o comentarista diz, o apóstolo não retrocede e tampouco nega a fé. Olha o exemplo do apóstolo Paulo. Mesmo diante do sofrimento, mesmo diante das surras que ele levava, dos embates e combates que ele sofria, o apóstolo Paulo, ele não retrocedia, ele não recuava, nem tampouco negava a fé. Paulo, diante do sofrimento, ele não recuava nem negava a fé. Segundo Timóteo, capítulo número 4, versículo 7. Olha a experiência, olha o exemplo do apóstolo Paulo. Ele já no fim de sua vida, declarou ele para Timóteo, dizendo que combatia o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Então, o exemplo do apóstolo Paulo é que ele foi até o fim. É que ele carregou a cruz de Cristo, espiritualmente, logicamente, até o fim. Ele não largou a cruz assim como Cristo não largou a cruz, mas levou até o fim. Em Hebreus capítulo 10, versículo 39, Paulo, o apóstolo universal, da carta universal aos Hebreus, ele diz assim aqui, nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Era a visão do apóstolo Paulo, de não retroceder, porque quem retrocede está o quê? Retrocedendo, recuando para a perdição. Está desistindo para a perdição. Está negando para a sua própria condenação. Está negando a Cristo, desistindo de Cristo para a sua própria condenação. Olha só. Mas somos daqueles que creem para a conservação da alma, para a conservação da vida eterna, para preservar a alma, para preservar a sua salvação, para garantir a sua salvação. Por isso que avança e não recua. E Paulo, nesse exemplo de um homem diante do sofrimento que não retrocedia nem negava a fé, avançava, prosseguia. Então, Paulo, esse homem convicto, consciente, cônscio da sua missão, da sua jornada, da sua fé. No capítulo número 4, versículo número 12 e 13 de Filipenses, Paulo diz, olha, eu sei estar abatido e sei também ter abundância. Eu sei ter abundância, eu sei ter escassez. Eu estou instruído, diz ele, versículo 12, Filipenses 4. Instruído em tudo, ou seja, eu estou preparado para sofrer por Cristo, seja tendo abundância, seja não tendo abundância. Seja tendo multidões ao meu lado, seja eu estando sozinho. Eu sou
realmente instruído em tudo. E, na verdade, um cristão, ele está instruído em tudo. Um cristão, ele é instruído em tudo. Porque ele é instruído, ensinado em tudo. Porque a palavra de Deus ensina ele em tudo. Paulo a Timóteo 3,16, segunda carta, ele diz que a palavra de Deus, que é inspirada, ela instrui o homem de Deus, o servo de Deus, o seguidor de Cristo, em toda a boa obra, em toda a sua jornada, em todos os campos da sua vida, em meio à jornada cristã. E ele se torna preparado para toda boa obra. É o que Paulo está justamente dizendo. E lá ele diz, perfeitamente para toda obra. Olha só. Então ele estava ciente, convicto, e estava realmente cônscio da sua jornada. No versículo 13 de Filipenses 4, ele diz que posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, mesmo diante do sofrimento, ele, diante dessa experiência e diante desse sofrimento, sendo ele agora exemplo, ele agora estava instruindo. E, na verdade, ele é um exemplo. Não é um exemplo simplesmente em teoria, mas sim em prática. Era um homem realmente fiel a Cristo, fiel a Deus. Era um homem zeloso da palavra, da doutrina. Um homem que vivia na santidade, fidelidade a Deus e reverência, piedosamente. Então o apóstolo Paulo, ele estava realmente instruído. Ele foi esse exemplo e estava instruído em toda a boa obra. Aos Coríntios, capítulo número 2 carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 11, ele deixa claro que estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus. Então, ele está deixando ciente aos coríntios que nós vivemos e estamos como que tivesse já determinado a morrermos. Diante do sofrimento que nos sobrevém, o fato de nós estarmos amando a Jesus, levando a nossa cruz para trocar por uma coroa de glória, a vida eterna. Então vejamos bem que o comentarista deixa claro aqui que sua vida, a vida do apóstolo Paulo, a serviço do Mestre Jesus, em favor dos escolhidos e para a glória de Deus. Sua vida está a serviço do Mestre Jesus, em favor dos escolhidos e para a glória de Deus. Então, a vida do apóstolo Paulo estava a serviço do Senhor Jesus, do reino de Deus, em favor dos escolhidos. Então, por amor dos escolhidos, ele sofria, padecia, para justamente não desanimá-los, mas estimulá-los. Inclusive, as prisões de Paulo contribuiu para estimular para os cristãos, até mesmo filipenses, eles ficarem encorajados, e ficaram encorajados. Estimulou para que eles realmente criassem coragem, gerado pelo Espírito Santo, de enfrentar também a mesma situação, sem constrangimento algum. Então, o comentarista diz aqui no final do subtópico 2, diz assim, nesse aspecto, o legado, o exemplo do apóstolo é de perseverança. Então, nesse aspecto, o apóstolo Paulo, que é um exemplo no sofrimento, na jornada, que não negou, não recuou. Então, nesse aspecto, o legado do apóstolo é de perseverança. O legado de Paulo é de perseverança, ou seja, que não desiste.
que não recua, que não retrocede, que não olha para trás, nem recua para a perdição, mas sim avança para a vida eterna e conservação da alma. Então, nesse aspecto, o legado do apóstolo é de perseverança, o legado dele é de uma pessoa que avança, é de uma pessoa que não desiste, mas que persevera. Persevera. Jesus ele deixou claro em Lucas 21:19, que é pela perseverança que nós ganharemos as nossas almas. O apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo número 9, primeira carta, ele diz que é pela perseverança, o fim da vossa fé é a salvação da vossa alma. Ou seja, pela perseverança, alcançará o fim da vossa fé, que é a salvação da vossa alma. Então, Paulo, ele era esse exemplo de perseverança, embora o homem exterior, embora o seu corpo seja consumido pelas tribulações, mas ele não desanima nem recua. Então, embora o homem exterior seja consumido pelas tribulações, pelos sofrimentos, o salvo não desanima nem recua nunca, jamais. Embora ele sinta, ele passe por esses sofrimentos, mas ele não recua, ele não desiste. Porque existe uma vida eterna. É por isso que os homens lá, servos de Deus, os 3 jovens hebreus, em Daniel capítulo número 3, desejaram ir para a fornalha do que ir para o inferno. Eles desejaram ir para o fogo, entrar dentro da fornalha ardente, do que negar ou recuar a adoração ao Deus único e verdadeiro. Então vejamos bem que o exemplo do apóstolo Paulo é um grande exemplo. É inquestionável a vida do apóstolo Paulo. Um homem que sofreu bastante por amor a Cristo e aos escolhidos. E, logicamente, a sua própria alma. Ele estava querendo ganhar a sua salvação. Ele não queria perder a sua salvação, ele queria ganhar a sua salvação. E para ganhar a salvação, passa por esse padecimento, por esse sofrimento, como, repito, Filipenses 1:29. Em relação a Cristo, nos foi concedido não tão somente o crer, mas também o padecer por ele, por Jesus. Subtópico número 3, nós temos aí a esperança do crente. Subtópico número 3, a esperança do crente. Qual é a esperança do crente? A esperança do crente é que, mesmo que ele seja atribulado, mas não é angustiado. Como assim? Significa que, mesmo pressionado, ele não é esmagado. Então, qual é a esperança do crente? É que mesmo que ele esteja perplexo, mas ele não estará desanimado. Como assim? Mesmo que ele esteja confuso, mas ele não se desespera. A esperança do crente é que mesmo que ele seja perseguido, mas ele não é desamparado, porque Deus está com ele. Então significa que, mesmo ele ameaçado, ele não é abandonado. Porque o próprio Deus está com ele, o próprio Cristo está com ele, o próprio Espírito Santo está com ele, e ele não está só, ele não está abandonado.
Então, significa a esperança do crente. O que significa? Significa que mesmo que ele seja abatido, mas ele não é destruído. Ou seja, mesmo que ele seja derrubado, mas ele não é nocauteado, vencido. 8:37 de Romanos, está escrito que nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, através de Jesus. Então, portanto, como cristão, não podemos deixar de aguardar a bem-aventurada esperança em Cristo. Então, como cristão, como crentes, não podemos deixar de aguardar a bem-aventurança em Cristo. Não podemos deixar de aguardar a bem-aventurada esperança em Cristo. Mas aguardamos, esperamos, confiamos, anelamos essa esperança e continuamos esperando, continuamos aguardando. Enquanto esperamos e aguardamos, estamos servindo a Ele fielmente. Estamos guardando verdadeiramente a Sua palavra, obedecendo a ela, andando por ela, vivendo por ela, honrando a Deus em tudo. Vejamos bem. No tópico número 1, nós tivemos aí o apóstolo Paulo sofreu muitas aflições, mas se manteve fiel. E nós também devemos seguirmos o mesmo exemplo. Devemos tomarmos também como exemplo, porque não foge da vida espiritual de um crente ou cristão essas adversidades. E justamente ele precisa se manter fiel diante delas, a Cristo, a Deus. Paulo, lá em Filipos, em Atos dos Apóstolos 14, e versículo 22, quando ele leva uma surra de apedrejamento, de açoites e etc., uma grande surra, considerado morto, sendo que ele não estava. Quando ele se levanta, no dia seguinte, ele começa a fazer tudo de novo, pregando a palavra, ensinando a palavra, levando a mensagem aos corações. E ele agora está consolando os discípulos, exortando os discípulos, encorajando os discípulos, dizendo, olha, para entrar no reino de Deus, importa-nos passarmos por muitas tribulações. Sofrermos muitas tribulações. Então não foge da realidade da vida cristã, do cristão, no pleno século XXI. Não foge. Tópico número 2, nós temos aí a renovação interior. A renovação interior. Subtópico 1, nós temos aí o fortalecimento diário. Então a renovação, ou seja, modificar para melhor, tornar para que fique como novo, para a palavra renovação. Então, o fortalecimento diário na renovação interior, o fortalecimento diário se dá dessa seguinte forma. O Espírito Santo é esse agente que habilita o cristão a manter-se firme na adversidade. Então, o Espírito Santo é o agente que obra, que trabalha, que modifica, que melhora, que muda o ser humano, uma vez que aceita Cristo. E agora esse agente
Habilita o cristão a manter-se firme na adversidade, na luta, na dor, no sofrimento. É o Espírito Santo. É por isso que um cristão, que um crente, ele sofre, mas não nega, não recua. É porque o Espírito Santo fortalece ele a não recuar, a não negar a fé. Então, esse Espírito Santo, esse agente da obra da salvação, do processo da salvação, é ele quem habilita esse cristão a se manter firme diante das adversidades. É ele. Sem ele não há como um cristão suportar nem sequer uma cara feia, nem sequer uma palavra contrária, negativa. Então, assim, apesar da fraqueza e do sofrimento exteriores, o nosso interior, contudo, se renova de dia em dia. Ou seja, apesar do exterior sofrer, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Apesar do corpo sofrer as pancadas das adversidades, mas o interior, a alma e o espírito se renova de dia em dia. Apesar do exterior se corromper, envelhecer, deteriorar, se desgastar, mas o interior não se desgasta, mas ao contrário se fortalece, ao contrário se mantém robusto, firme, se mantém substancialmente fortalecido. Então, isso é a operação quando isso acontece. Isso é a operação do Espírito que qualifica o salvo a não desfalecer. Então, uma vez que o salvo, ele interiormente é renovado, é o Espírito Santo que está qualificando ele a não desvanecer, a não desistir, a não recuar da fé, da jornada, do reino da vida eterna, da salvação de sua alma. Então é o agente do Espírito Santo que atua nesse fortalecimento diário, fazendo com que ele não recue, não desvaneça, não desista, mas persevere. Então, na verdade, o que é esse fortalecimento diário? De onde vem, como fazer esse fortalecimento diário? Esse fortalecimento diário ele precisa, inicialmente, sem dúvida, do Espírito Santo, o agente da salvação. E esse agente da salvação atuando na vida do cristão, do crente, então esse agente vai nos levar a essa qualificação cada vez mais, que logicamente nos torna fortalecido dia a dia, nos torna forte dia a dia. E esse fortalecimento se dá através daí e ocorre por meio da santificação. O fortalecimento diário tem a ver com santificação. Santificação é separar-se do pecado, distanciar-se do pecado, abster-se do pecado. Então, esse fortalecimento diário ocorre aí por meio da santificação pessoal. Ocorre por meio da fidelidade. Fidelidade à palavra, fidelidade a Deus. Fidelidade ao nome do Senhor. Se dá por meio da reverência, se comportando, considerando que Deus está vendo ele e ela, aonde quer que ele esteja. Provérbios 15, verso 3, os olhos do Senhor contemplam os bons e os maus. Hebreus capítulo 4, versículo número 13, diz que nada está oculto
encoberto aos olhos daquele a quem nós havemos de prestarmos contas. Então, há de se ter no fortalecimento diário uma reverência a Deus. Então, esse fortalecimento diário se dá por meio da reverência, se dá por meio da oração, que é o ato de dialogar, de se comunicar, de conversar, de intimidade e comunhão com Deus. É o ato de relacionamento amigável com o Deus Todo-Poderoso. Se dar através do jejum para mortificar a carne, para receber realmente poder, uma consagração, para que especificamente alcance um objetivo. Então, se dá por meio do fortalecimento diário, aí, através do o jejum, faz parte do fortalecimento diário da renovação interior do homem. Então, o cristão, o crente, ele precisa jejuar. O próprio Jesus, ele jejuou 40 dias e 40 noites. Elias, 40 dias e 40 noites. Moisés, 40 dias e 40 noites. O cristão, ele precisa ter esse hábito, esse costume, para que verdadeiramente Deus possa operar na vida dele e ele alcançar o objetivo, tendo realmente essa devoção, esse ato, como rotina, não como uma raridade. Como rotina. Todos os dias? Não. Não é preciso você fazer como Jesus. 40 dias, porque aí possivelmente você não vai ter essa capacidade. Mas você vai equilibrar o seu organismo, você vai equilibrar a sua vida, você vai saber até onde você pode ir. Não é como esses jejuns que se propaga. O verdadeiro jejum real é a abstinência completa de alimento. Alimento. Não é parcial, é total. Então, fortalecimento diário se dá através do jejum e principalmente do temor a Deus. Porque não adianta fazer nada disto sem temer a Deus. Porque é tolice. E quando teme a Deus, é sabedoria. Então é preciso, no fortalecimento diário, o cristão, ele realmente ter essas ocorrências rotineiras na sua vida. Então, resumindo, para se fortalecer interiormente, alma e espírito, como também alcançar a santificação que alcança o corpo, ou seja, tricotomicamente, corpo, alma e espírito são renovados diariamente através da leitura da palavra de Deus, da oração, do jejum e da obediência que vai levar à santificação. A palavra de Deus. Sem isso é impossível o ser humano ser fortalecido diariamente, ser renovado interiormente. É preciso, é necessário, é indispensável. Subtópico número 2, nós temos aí o peso eterno de glória. Olha só, o apóstolo Paulo falando, o comentarista falando sobre o apóstolo Paulo. Então, o apóstolo Paulo declara o seguinte: a nossa leve e momentânea, Paulo dizendo aos Coríntios 4:17, segunda carta, a nossa leve e momentânea tribulação produz
para nós um peso eterno de glória muito excelente. Olha, aqui se faz um contraste entre o sofrimento presente e o futuro glorioso. Um contraste entre o sofrimento presente, atual, que o corpo, o homem exterior recebe, e agora a questão aí comparada ao peso de glória, que equivale ao futuro glorioso, ou seja, a vida eterna. Então não dá para comparar o sofrimento exterior com o peso de glória, que é justamente aí o glorioso privilégio da vida eterna, da futura vida eterna. Não dá para comparar. Então aqui se faz um contraste entre o sofrimento presente e o futuro glorioso, ou seja, entre o momento que está sofrendo e o momento que agora será eternamente, gloriosamente, agora descansado aos braços do Pai, aos braços de Deus. Então o apóstolo ensina que, se comparada ao peso da glória, que é eterna, a tribulação é leve e passageira. Então, se comparada ao momento do sofrimento, que é leve, que é momentâneo, se comparado ao eterno, que é para sempre, não há desvantagem quando sofremos por amor a Cristo. Porque isso está produzindo, está garantindo, está nos levando a uma grande promessa que o Paulo aqui fala, ao peso da glória eterna. Ou seja, há uma grande bênção. Há uma grande bênção. Jesus sofreu até a morte. Paulo sofreu até a morte. Os apóstolos sofreram até a morte. Mas, após a morte, agora desfrutaram, como principalmente o próprio Senhor Jesus chegou ao céu, de onde ele veio. Então, dá para comparar o sofrimento que ele teve aqui com o momento agora que ele se encontra eternamente no céu? Não dá para comparar. Valeu a pena? Valeu. Então, vale a pena para nós? Igualmente. Sim. Vejamos aqui o que o apóstolo Paulo fala. Nesse sentido, a adversidade serve como instrumento encorajador do homem interior, impulsionando a prosseguir. Então, a adversidade serve como um instrumento encorajador, ou seja, está nos levando, está nos ajudando a prosseguir, está nos moldando, está nos lapidando, está nos dando verdadeiramente agora um impulso, está nos impulsionando a prosseguir. Paulo, em Filipenses capítulo 3, versículo 14, Paulo diz assim: prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, o sofrimento não fazia ele recuar, mas fazia ele avançar. Porque tinha um prêmio, tinha uma recompensa, vida eterna, tinha uma promessa, salvação. Então, esse sofrimento, essa adversidade serviu como um encorajador, impulsionando a prosseguir para o alvo. Ao prêmio da soberana vocação, do chamado. E que a fé se renova à medida que o crente é capaz de suportar as tribulações. Então, a fé se renova à medida que o crente é capaz de suportar as tribulações. Então, uma vez que o ser humano, o cristão, o crente, ele suporta as tribulações, ele suporta os sofrimentos por amor de Cristo, da sua palavra, por amor do reino de Deus, por amor dos escolhidos, por amor à sua alma, então ele verdadeiramente está se renovando. Salmo 119, versículo número 67, está escrito assim: antes de ser afligido, olha o comentarista, andava eu errado, mas agora guardo a tua palavra. Então, antes de estar em Cristo, de ter o agente da salvação, então ele andava antes errado.
andava no erro, no pecado, mas agora ele guarda a tua palavra, Deus. Portanto, faz-se necessário sermos sábios diante da tribulação, fugindo das murmurações e reconhecendo que as lutas, segundo o critério de Deus, são inevitáveis. Então, para um cristão que vive piedosamente, segundo Timóteo 3,12, que vive de acordo com a vontade de Deus, não somente crendo, Filipenses 1,29, mas padecendo, então, essa realidade do sofrimento, essas adversidades são inevitáveis para a vida dele, porque é o critério de Deus para a vida dele. Porque não dá para ser cristão sem ter o sofrimento. Não dá para viver um ostracismo religioso. Não. Tem que viver uma vida realmente de acordo com a palavra. E a vida de acordo com a palavra vai produzir essa tribulação. Paulo ele chega a dizer que ele dá graças a Deus, ele se alegra com a luta, ele se alegra com a tribulação, com a angústia, com o sofrimento, ele se alegra, ele dá graças a Deus por isso, porque isso está o policiando, está lhe lapidando, está lhe encorajando, lhe impulsionando. Isso é combustível para ele alcançar a vida eterna. Agora, sofrer como cristão, não como malfeitor. Sofrer por amor a Cristo, não pelo pecado, pelo erro, pela transgressão. Sofrer pela cruz de Cristo, pela obra, pelo nome de Jesus, pelo nome de Deus. Por obediência à palavra de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 18, está escrito assim, porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então, o sofrimento do tempo presente não dá para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Ou seja, o sofrimento momentâneo leve que passamos aqui, Paulo disse que era leve. Ainda que o sofrimento seja insuportável, tirando muitas vezes até a visão de sobreviver àquela tribulação, como Paulo na Ásia, ele mesmo estava desesperançado que não ia mais adiante sobreviver, sendo que ele estava com a vida escondida em Cristo e com a sua salvação, aguardando a fé, aguardando a salvação, com a vida em santificação, mas ele não estava contando que iria sobreviver mais dias, porque a luta era grande. Mas ele sobreviveu. Ele sobreviveu a perigos de morte por muitas vezes. Deus escapou ele, livrou ele da morte por várias vezes. As pessoas querendo linchá-lo, surrá-lo, como ele levou realmente surras. Mas Deus livrava, dava escape para ele. Então não dá para comparar com a glória do porvir. Os sofrimentos que passamos hoje não dá para comparar com a futura, a eterna, a salvação, o céu. Não dá para comparar. Terceiro subtópico, a visão da eternidade. O comentarista diz assim, fortalecido em Deus, tendo plena consciência da vida vindoura, o cristão é exortado a não focar nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Então, o cristão ele é exortado, Paulo falando aos Coríntios 4:18, segunda carta, o cristão ele é exortado a realmente não olhar para a terra, não olhar para o sofrimento, não olhar para as coisas momentâneas, as adversidades, as lutas e tribulações, as guerras,
Não olhar para o homem, mas olhar para Deus, olhar para a palavra, olhar para o eterno, olhar para a vida eterna. Então ele é exortado a olhar para a eternidade e não para o temporal, o atual, o momentâneo, o terreno, o passageiro. Ele é exortado, encorajado a olhar para Jesus. Olhar para Jesus. Nabucodonosor chegou para os jovens estavam diante dele, capítulo 3 de Daniel. E Nabucodonosor disse: olha, eu quero ver se esse Deus de vocês vai livrar vocês das minhas mãos. Porque ia lançar eles na fornalha. E os jovens, olhando não para o passageiro, mas olhando para o eterno, olhando não para a terra, mas olhando para o céu, eles disseram para Nabucodonosor: fica sabendo, Nabucodonosor, que se Deus quiser nos livrar, Ele tem poder para nos livrar. E nós seremos agraciados, se Ele assim quiser. Mas fica sabendo, Nabucodonosor, se Deus não quiser nos livrar, nós iremos morrer. Mas olhando para o eterno, olhando para a vida eterna. Mas nós não iremos se dobrar diante da tua estátua. Nós não iremos se dobrar diante de ti. Nós não tiraremos a nossa visão do céu. Nós não deixaremos de olhar para cima. Colossenses capítulo número 3, versículo número 1 e 2. Colossenses capítulo número 3, versículo número 1 e 2 diz assim: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Então, os jovens hebreus, eles estavam dizendo isso, nós não iremos jamais deixar de pensar no céu. Pode fazer o que você quiser, mas nós não iremos deixar de pensar no céu. Nós não iremos deixar de olhar para o céu. Nós não deixaremos de olhar para Deus, de olhar para cima. Nós não focaremos na terra. Porque a terra é momentânea e o céu é eterno. Nesse caso, somado à renovação diária, o crente deve viver sob a perspectiva da eternidade. Um cristão que vive como que não tivesse uma eternidade para ele alcançar, é um cristão que não se renova de dia a dia. É um cristão que não vive sob a leitura da palavra de Deus. É um cristão que não vive sobre a oração, comunhão com Deus. É um cristão que não vive com a prática do jejum, mas vive na gula. Mas vive na gulosidade. Vive na bebedice. Vive no esbanjamento, na ostentação. Vive focando somente na terra, querendo reinar aqui na terra. E não vive uma vida de santificação. Não vive. Pode até viver na igreja, mas não vive uma vida de santificação. Então, tem que viver sob a perspectiva da eternidade. Um cristão, ele tem que viver sob essa perspectiva, sob essa visão, olhando para a eternidade. Não descuidando, mas orando e vigiando. Não por acaso o apóstolo Paulo escreveu: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. 3 e 2 de Colossenses. Então, quando se visa, quando se olha para a eternidade, essa realidade acontece. Ele pensa nas coisas que são de cima, nas coisas que são do céu e não nas coisas que são da terra. Ele foca nas coisas que são de Deus e não nas coisas que são da terra. Claro que ele vai viver uma vida aqui na terra, socialmente, civilmente, mas também espiritualmente. Ele não vai viver
como um gnóstico. Ele não vai viver somente materialmente, ele vai viver espiritualmente. Por isso, ele se renova de dia a dia. Concluindo, tópico 2. Então, precisamos buscar o renovo do homem interior. Constantemente. Como isso se dá? Através leitura da palavra de Deus, oração, jejum, obediência à palavra de Deus, que justamente conclui com santificação plena na vida dele. Então é preciso buscar o renovo do homem interior constantemente, que é isto que acabamos de mencionar. Nos fortalecendo com a ajuda do Espírito Santo. Para que isto aconteça, seja necessário, seja realmente realizado, é preciso da ajuda. Sem ele não há. É preciso da ajuda do Espírito Santo. Não dá para viver uma vida renovada sem o Espírito Santo de Deus ajudando. Que na verdade quem faz é ele. Tópico número 3. No tópico número 3 nós temos os desafios de hoje. Quais são os desafios de hoje? O desafio de hoje é que, subtópico 1, é a cultura secularista. É um grande desafio hoje. Porque a cultura secularista está campeando, norteando, ganhando dimensões proporcionalmente, seja na política, seja no religioso, seja no social, seja quaisquer que forem as áreas da vida humana. Então, a cultura secularista, o que é isto? É um sistema materialista. Esse sistema materialista, o que é que ele faz? Essa cultura, ela nada menos nem nada mais, ela nega a realidade espiritual. Ou seja, viver uma vida sem contar com o espiritual, sem precisar do espiritual. Não precisa se santificar, não precisa ler a Bíblia, não precisa jejumar, não precisa orar, não precisa ser piedoso. Então, na cultura secularista ensina isto, negando a realidade espiritual, negando a existência de Deus. Não existe um Deus. A cultura secularista propaga, promulga, declara que Deus não existe. Mas Deus existe. Deus existe. Salmo 14, versículo número 1. Se não me escapa da memória, está escrito assim, que diz o nécio, o louco no seu coração: não há Deus. É um louco mesmo dizer que Deus não existe. Então, a cultura secularista nega a realidade espiritual, nega a existência de Deus, nega as verdades bíblicas e todo o conjunto de valores provenientes da palavra de Deus. Nega os princípios que a palavra de Deus norteia, menciona, os princípios morais e éticos que a palavra de Deus ensina. Quais são eles? Os mandamentos. Nega esses princípios, essas verdades. Não precisa amar o próximo, não precisa honrar pai e mãe, não precisa nega todos os princípios. Nega todos os princípios. Então, o Altíssimo Deus, ele continua a buscar um povo que resista aos ataques externos e tome posição contra o advento do mal. Então, Deus, ele busca
homens, mulheres, povos, que não se dobrem à cultura secularista, a esse sistema materialista, que é um sistema completamente louco, diabólico, que querem corromper o homem, tirar o caráter do homem. E quando isso acontece, todas essas aberrações são manifestas. O aborto, legalização da droga, eutanásia, suicídio assistido e outras ideologia de gênero. Tudo isso é cultura secularista, sistema materialista, diabólico. Segundo subtópico, o desafio de hoje. O primeiro desafio é a cultura secularista. O segundo desafio é o relativismo doutrinário. O relativismo doutrinário é o que exatamente? Relativismo é mudar, desconstruir, é o processo de desconstrução dos fundamentos da fé. Quais são os fundamentos da fé? A fé ela está fundamentada, Hebreus 11:1. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. Ou seja, as coisas eternas, as coisas de Deus, e a prova de fatos que se esperam, ou seja, a salvação, Jesus no seu retorno, sermos arrebatados. Então, o relativismo doutrinário é o processo de desconstrução dos fundamentos da fé. É onde enfraquece o homem interior. Aonde não há vida renovada sem a palavra de Deus. Enquanto isso, na desconstrução dos princípios da fé, dos fundamentos da fé, então é relativizado. E, por sua vez, o relativismo doutrinário torna o homem natural, carnal, no pecado, transgressor de Deus, obstinado e condenado à eternidade, sem Deus e sem salvação. Então, o relativismo é aliado à ideologia secularista, materialista, cultura, que impõe o que deve ser considerado como ideal, ou seja, o pecado é aceito e tolerado. Ou seja, não é pecado adulterar. Não é pecado se prostituir. Na cultura secularista, no relativismo doutrinário, é isto que eles ensinam. O pecado é aceito, enquanto Deus rejeita. O pecado é tolerado, enquanto Deus não suporta o pecado. O pecado é o que afasta o homem de Deus. Então, no relativismo doutrinário, o pecado é aceito. O pecado é normalizado. E isso é um absurdo quanto à questão do relativismo doutrinário.
Subtópico número 3, nós temos batalha espiritual. É um desafio de hoje. O primeiro desafio é cultura secularista, sistema materialista que nega Deus, a palavra, que nega os fundamentos da fé cristã, que nega as verdades bíblicas e todos os conjuntos de valores da palavra de Deus, nega a realidade espiritual. O desafio 2 é relativismo, relativiza a palavra de Deus, que ela não é relativizada, nunca é relativizada. Do jeito que ela foi escrita, ela continua válida. Do jeito que ela foi dita, ela continua com o seu mesmo intento, com o seu mesmo poder, com o seu mesmo conceito, a mesma semântica da pronúncia, sentido da palavra. Terceiro subtópico, terceiro desafio dos dias de hoje é a batalha espiritual. Observe bem, todo salvo trava uma batalha espiritual neste mundo. Todo salvo, todo cristão, todo crente trava uma batalha espiritual aqui neste mundo. Porque uma vez que ele aceita Cristo, reconhece a Cristo, confessa a Ele travou a batalha. Ele comprou uma briga com o diabo, Satanás. Porque ele estava ao seu serviço, mas agora ele está a serviço de Cristo. Ele estava ao seu serviço, mas agora está a serviço de Deus. Ele estava fazendo a sua vontade, mas agora está fazendo a vontade de Cristo, a vontade de Deus, andando pela palavra. Então a batalha espiritual foi travada, iniciou a partir do momento que aceita Cristo. Que aceita Deus, reconhece-o como o único e suficiente Salvador de sua vida, o único a qual ele deve adorar e servi-lo fielmente, obedientemente pela sua santa palavra. Então essa batalha é travada. Então essa batalha sendo travada, Satanás é o próprio que está a todo vapor nessa luta contra o crente salvo. Sendo ele o Deus desse século, o príncipe deste século, o Deus com D minúsculo, da corrupção, o Deus do mal, da transgressão, o Deus da carnalidade, da mentira. Então é ele nessa batalha espiritual. Então o salvo, ele trava essa batalha no ato de aceitar a Cristo. E nessa batalha espiritual, ele está lutando contra Satanás. Então foi com engano que Satanás começou as atividades contra o homem. Foi com engano que esse agente, esse Deus desse século, chamado Satanás, que iniciou as atividades contra o homem, contra a humanidade. Em Gênesis capítulo 3, versículo 13, está escrito assim: E disse o Senhor Deus à mulher, por que fizesse isto? E disse a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Quando Deus vai tratar com Eva, por que ela comeu o fruto que ele disse que não deveria comer? Eva vai dizer que comeu porque a serpente lhe enganou. Então, a primeira atividade contra o homem que Satanás iniciou foi com a mentira, foi com o engano, enganou a Eva.
Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo número 3, Paulo vai dizer que assim como a serpente enganou a Eva, a mulher, disse Paulo lá, eu temo que também engane a vós. A serpente que Paulo está falando aqui em 11 e 3 de 2 Coríntios, ele está se referindo a Satanás, não a simplesmente uma cobra. Ele diz, como Satanás enganou a Eva, eu temo que ele também engane a vocês. E aparte vocês da simplicidade que há em Cristo, ou seja, da comunhão com Deus, da reverência, da piedade, do jejum, da oração, da santificação. Eu temo que ele aparte vocês. E é com essa arma que o diabo, a mentira, o engano, que o diabo e seus agentes ainda seduzem as pessoas deste mundo. Como ele fez no princípio, ele continua fazendo da mesma forma, enganando. Os espíritos malignos têm capacidade de influenciar os que vivem na desobediência, manipulando, aprisionando e colocando pessoas contra Deus. Então, os espíritos, os demônios, a qual o seu líder é Satanás, eles têm o poder, a capacidade de influenciar aqueles que vivem na desobediência, manipulando eles, aprisionando e colocando eles contra Deus. É por isso que existe, como a gente vimos aí nos subtópicos anteriores, a cultura secularista. Quem está manipulando, aprisionando e colocando essas pessoas contra Deus é o próprio Satanás, seus demônios. E consegue. E consegue. Por isso a Bíblia alerta que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o homem, mas é contra os demônios. Então, na batalha espiritual, que travamos uma vez que reconhecemos a Cristo, é travada não com o homem, mas é com os demônios e com o diabo, com Satanás. Porque precisamos renovar-nos, sermos renovados diariamente. Porque nós não estamos lutando contra o homem, contra o físico, o ser humano. Estamos lutando contra seres espirituais poderosos. Poderosos. Que para termos a capacidade de lutarmos e vencermos, precisamos nos renovarmos, precisamos de Deus, precisamos de Jesus, precisamos do Espírito Santo. E para que o Espírito Santo, Jesus, Deus, esteja conosco, a gente precisamos vivermos renovados diariamente. Temos que estar em obediência à palavra de Deus, temos que estarmos em santificação, temos que estarmos em reverência, em temor a Deus, para que a gente possa enfrentar o inimigo e ele bater em retirada. Porque Romanos 8,31, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se nós estamos com Deus, todos os demônios não têm poder algum sobre nós. É por isso que precisamos, porque Deus se torna Deus na nossa vida. E nos tornamos capazes de enfrentar o próprio inimigo, o próprio Satanás, se tivermos Deus na nossa vida. Resumindo e concluindo o subtópico, a cultura secularista e o relativismo doutrinário combatem contra a fé cristã. Então, precisamos nos fortalecer
para vencermos as batalhas espirituais. Que Deus abençoe a todos, em o nome de Jesus, e até a próxima, se Deus quiser. Que você tenha um dia maravilhoso na presença de Deus, segundo a vontade de Deus. Se não aceitou Jesus, aproveite enquanto é tempo, porque os dias não são fáceis. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.